Como identificar que uma casa está doente? Quais os objetos que a gente pode observar e ter que são essenciais para uma casa ser mais próspera? E a casa, ela também tem chakras? Estas e outras perguntas respondidas por Kelly Crucielo aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 14 anos, dia 9 de março de 2024, e mais de 1.000 pessoas já passaram por aqui. Então tem muito mais de 1.000 vídeos aqui para você maratonar na TV Consciência Próspera, sempre um conteúdo inspirador que abre assim as janelas, portas, caminhos e de alguma forma também ajuda você a ter um lar melhor, com as inspirações que nossos convidados trazem, como hoje, por exemplo, que é a terapia dos ambientes com Kelly Curcialeiro. Bem-vinda, Kelly. Ai, gente, que delícia estar aqui. Obrigada, Samuel, pelo convite. Estou muito feliz e eu espero trazer bastante consciência aí para o pessoal que está em casa, para transformar um pouquinho a casa daquela pessoa em um lar mais próspero e mais harmônico. Que beleza, muito bem. E aqui do lado está, aqui você não consegue ver ele, mas em breve, a gente vai ter uma câmera só para ele. Estou pedindo no chat, todas as vezes quando estamos transmitindo ao vivo, pedem, né? Cadê o tal do Mihael? Apareça, fala aí, Mihael. Olá, gente, tudo bem? Ele vai estar aqui quando a gente estrear isso de novo, provavelmente, e a gente vai ter uma câmera para ele também aparecer e ler aqui as mensagens do ao vivo. Esse programa, especificamente, é um programa gravado, então eu recomendo que você, se tiver qualquer tipo de dúvida, você escreve aí nos comentários abaixo desse vídeo, e em outra oportunidade, quando a Kelly estiver aqui presente, ao vivo, aí a gente traz as perguntas de vocês, a gente seleciona lá do YouTube, aqui embaixo desse vídeo, aqui embaixo, nos comentários, e também soma com as perguntas que as pessoas vão interagindo, tá bom? Então aproveite bastante esse conteúdo de hoje. Provavelmente a próxima vez que ela vier aqui no canal vai ser junto com o Fael. Mas por que vai vir junto com o Fael? Porque eles têm um projeto que é seu ritual, é isso? É isso mesmo. A gente está desenvolvendo um projeto juntos. Então, qual que é o nosso propósito? O Fael, com a expertise dele, trabalhar a energia pessoal, então ensinar você a trabalhar a sua energia, trabalhar consagrações, rituais, para você trabalhar a sua energia. E eu, por outro lado, trazendo todo o embasamento sobre a consciência da energia da nossa casa. Também vou ensinar como é que você vai trabalhar a energia da sua casa, limpar a energia da sua casa. Então, é um conteúdo que a gente está preparando com muito carinho para você. E eu tenho certeza que você vai adorar. Esse projeto ainda vai ser lançado, porém, as vagas são limitadas. Então, eu te aconselho a entrar no www.portalseurritual.com.br e se inscrever para demonstrar o seu interesse. Assim, quando as vagas estiverem abertas, você vai ser o primeiro a saber. Olha que beleza, muito bem. Depois o Mihael tenta colocar também aí o... Já colocou? Já coloquei, então. Rapidez. Muito bem, expertise, muito bem. Eu gosto sempre de começar com a pergunta de jornada. Então, cara, quando começou? Quando e como começou o seu interesse pelas energias dos ambientes e pela espiritualidade em si? Vamos lá, Samuel. Eu sou uma pessoa que desde pequena já era meio conectada aí com essas questões naturais, com as plantas, com os cristais, acho que muito por referência da minha mãe. Ela não era uma pessoa que estudou a espiritualidade por si só, mas era uma pessoa muito intuitiva. Então, por exemplo, quando minha mãe ganhava uma flor e ela colocava na varanda dela, era engraçado que no dia seguinte ela olhava para a planta, mesmo a planta bonita, planta com as folhas bonitas, as flores bonitas, mas ela olhava e ela falava assim, essa planta não gostou desse lugar, eu vou mudar ela de lugar. E minha mãe era um negócio louco, porque você chegava com uma dor, um desconforto, ela falava, não, faz chá de não sei o que vai resolver. Você entendeu? Era super intuitivo. E a mesma coisa com os cristais. Ela não sabia exatamente para que servia determinado tipo de cristal, mas ela sabia que fazia muito bem para a nossa energia e para a energia da nossa casa. Então, acho que muito desse meu contato veio por herança
da minha mãe, do meu pai é Rosa Cruz há muitos anos também. E, porém, por um período da minha vida, esse assunto ficou um pouco esquecido, né? Foi então que eu morei um tempo fora do país, voltei, iniciei a faculdade de arquitetura, e mais ou menos no meio da faculdade, eu fiquei sabendo que existia uma técnica chamada Feng Shui, que trabalhava as energias da casa. Só que o que aconteceu, Samuel? Naquele momento, eu não dei muita bola para esse assunto, porque minha mãe estava enfrentando uma luta contra o câncer. Então, eu abri mão de várias áreas da minha vida, como trabalho, essas coisas, para me dedicar ao tratamento dela. Eu só não parei a faculdade, mas achei o assunto interessante, mas não era o momento de eu me interessar de fato pelo assunto, porque minha cabeça não estava lá, né? E depois, mais ou menos de uns 4 anos de formada, eu entrei num processo de autoconhecimento, crises e crises, então eu falei, cara, eu preciso me conhecer. E entrei nessa jornada. E o que aconteceu? Eu fiz um curso chamado Theta Healing, e no segundo módulo do curso, a gente aprende a falar com o eu superior, das plantas, dos cristais, dos animais, com o nosso eu superior. E eu comecei a sentir um chamado para trabalhar com os cristais. É engraçado que, assim, era como se de fato eles falassem comigo. Tipo, eu quero trabalhar com você, eu quero estar presente com você. Só que naquele momento, eu não estava entendendo como é que eu ia trazer um cristal para minha profissão. Uma coisa é a gente colocar um cristal aqui na mesa para decorar, mas isso é usar tão pouco do cristal, do que ele pode oferecer para a gente, né? Então, eu comecei a pedir respostas para o universo, e quando a gente pede de coração aberto, quando a gente está aberto para receber, quando é o seu momento, né, as respostas começam a chegar. Então, eu fiquei sabendo que existia uma técnica de Feng Shui que trabalhava a energia das casas pelos cristais. Então, comecei a minha jornada com esse movimento, e comecei a virar referência na minha região por conta disso. Então, ela é uma arquiteta que faz coisa energética. As pessoas não sabiam nem direito o que eu fazia, mas queria viver aquela experiência. E depois, eu comecei a pegar alguns casos que eu falei, gente, o Feng Shui sozinho não vai tratar isso aqui. Porque o Feng Shui é uma ferramenta incrível, eu trabalho com ela até hoje, mas eu entendo que atua mais a nível físico. Então, quando tem coisa muito profunda no ambiente, a gente precisa de outras ferramentas. Foi aí que entrou radiestesia radiônica, harmonização sonora e uma série de outras ferramentas que hoje eu denomino esse pacote de terapia dos ambientes. Ah, que legal. Muito bem, a gente vai abordar diversos tópicos que você citou aí nessa sua primeira fala, né, que dá para a gente aprofundar. Mas antes ainda, toda casa tem memória? Todas as casas, todos os ambientes. Um terreno sem casa também tem memória. Tudo tem memória. Pode ser boa ou ruim. Então a gente tem que tomar cuidado que não só as paredes têm ouvidos, porque tem sensibilidades e energias que estão vibrando ali. Exatamente. E não só os ambientes, né, gente? Os móveis, mesa, cadeira, livros, esse microfone tem memórias. Tudo tem memórias. Tudo é feito de matéria, ou seja, de átomos que têm prótons, elétrons e nêutrons. E essa combinação desse núcleo expande, e é isso que faz a vibração das coisas, né? Então a gente é feito da mesma matéria que essa mesa, por exemplo. A única diferença é que a gente tem uma alma que anima o nosso corpo, certo? Então, partindo dessa visão, tudo emite uma vibração. Tudo. E como é que nós podemos identificar que uma casa está doente? A nossa casa, ela fala com a gente. Só que a gente, às vezes, não consegue entender esse jeito de falar, né? Porque ela não fala português. Então, como é que ela vai dizer que ela está doente? Através das patologias repetidas. Então, por exemplo, você tem uma goteira na sua casa. Você chamou o encanador, consertou a goteira, apareceu a goteira de novo. Chamou o encanador de novo, apareceu de novo, de novo. Você vai chamar 100 vezes o encanador e vai voltar, porque a causa não é física, é energética. Então, o que acontece?
Claro que quando a gente fala de metafísica da casa, a gente precisa ter um discernimento, né? Porque uma casa antiga, obviamente, vai ter problemas. Nem tudo é energético, nem tudo é espiritual. Mas a gente começa a ter esse alerta de que, de fato, essa patologia é de cunho energético e espiritual pelas repetições. Porque é uma coisa incessante, que vai aparecer o tempo todo. Uhum. E nesse caso de goteiras, vazamentos, qual seria então essa metafísica da casa? O que essa casa está querendo dizer quando tem bastante vazamento, quando tem bastante goteira ou quando tem mofo? Vamos lá. Os vazamentos, para mim, assim, é uma das piores patologias que tem, porque tudo está ligado à água, a gente está ligado muito com as emoções dos moradores também, né? Se a gente lembrar daquela frase que acredito que você já deve ter ouvido, mágoas vem de má águas, né? Então tá muito ligado às emoções das pessoas que habitam ali, tá? Então o que acontece? Quando tem vazamento, significa que tá tendo uma perda energética muito grande dos moradores, um escape energético muito grande. E quando você se conforma com essa situação, não consertando essas patologias, seja pela energia ou seja pela parte física, é como se você dissesse, tá tudo bem essa situação. E aí o que começa a acontecer? Começa a vazar dinheiro. Então, esse fluxo de água, ele leva o dinheiro embora também. Então, por isso que é muito sério, porque a gente está num plano físico, não tem como a gente negar o dinheiro, a gente precisa do dinheiro para viver, para comer, para se locomover, para ter onde morar, né? Então, a gente precisa dessa energia para trabalhar no mundo físico, não tem jeito, não tem como fugir disso. Uhum. Você citou sobre um estilo específico de Feng Shui. A gente já trouxe aqui diversos estilos, diversas escolas que trabalham com Feng Shui. E como é que é esse estilo de Feng Shui que você trabalha, de onde que vem, que provém desse contato com os cristais, que você fez essa formação que você comentou? Eu já fiz vários cursos de Feng Shui, né? Atualmente eu estou usando um método canalizado pela Rai Redjase, e onde ela traz a energia do Feng Shui, claro, sempre bebendo na fonte do Feng Shui tradicional, mas o grande diferencial é trazer a energia da árvore da vida da Kabbalah para casa. Tá? Então a gente consegue correlacionar a estrutura da árvore da vida, então trazendo cada sefirá, né? Cada sefirá a gente correlaciona com uma área da vida. Então, por exemplo, o Keter, que está lá em cima, a gente correlaciona a área da espiritualidade, e Malkut, que está aqui embaixo, a área da criatividade, porque é onde a gente materializa as coisas, né? Então, cada uma dessas esferas, dessa estrutura, ela traz virtudes, e é essas virtudes que eu ancoro na casa. Com a Kabbalah. Uhum. Que bacana, que trabalho interessante. Se a gente tivesse pensado nisso antes, a gente podia ter trazido as imagens para associar, né? Né, mostrava o que é. Quem não estava conseguindo visualizar, vê alguns dos episódios que a gente fez sobre a Cabala. Nós temos aqui, puxa vida, acho que tem uns 7 diferentes estilos de Cabala que você pode encontrar no Consciência Próspera, desde o Rabino até a Cabala Hermética, entre outros aí, precisa assimilar. Mas numa próxima, quando eles vierem para o seu ritual, aí a gente vê também se tem possibilidade de mostrar para vocês aí também ao vivo. E como é que a gente pode trazer uma boa energia e transformar a nossa casa em um lar, como se trouxe uma abertura na primeira fase? Qual seria o primeiro passo para transformar uma casa em um lar? Eu acho que o primeiro passo é você trazer elementos que você goste para dentro do seu ambiente. Então, o que te faz bem? Isso faz parte também do seu processo de autoconhecimento. Te faz bem ter determinada cor no ambiente? Então, vamos trazer essa cor. Não precisa ser uma parede, mas pode ser uma almofada, um objeto decorativo. Determinada planta te faz bem? Então, vamos trazer essa planta. Então, acho que é muito de levar em consideração o que para você faz sentido, né? Porque eu, como arquiteta, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, eu sempre levo isso em consideração quando eu estou desenvolvendo um projeto para um cliente. Tem muitos arquitetos que querem impor a vontade deles, mas não é ele que vai morar na casa, entende? Então é importante ter
esse cuidado e deixar um pouco o ego de lado, que é bem comum na nossa profissão, e trazer muito a alma do cliente para dentro da decoração, para dentro do projeto. É isso que eu tento fazer. Legal. Então você não vai encher o saco se a pessoa gosta da cor marrom. Não vou fazer. Claro que claro que com o meu olhar profissional, eu vou falar, olha, marrom aqui talvez seja muito, vai te dar determinada sensação, é isso que você quer? Então vamos usar num objeto, de repente alguma coisa nesse sentido. Eu vou voltar no ponto também de coisas que podem surgir na casa das pessoas e que pode ser algum sinal nessa parte da metafísica da casa que eu notei aqui, que é assim, o que significa, né, o que pode estar significando a entrada ou a presença de insetos e bichos na casa? Significa que o padrão vibratório da casa está mais baixo. Isso está ressoando com o padrão vibratório dos moradores. Então, os moradores também estão com o padrão vibratório baixo. Tá? Isso, gente, a gente está falando com a casa limpa e organizada, tá? Agora, se a casa for uma casa de acumulador, o cara tem um monte de coisa que ele não usa, lixo mesmo, né? Acumulador tem muito lixo mesmo. Lógico que vai ter rato, barata e uma série de insetos indesejados. Mas agora, se sua casa é limpinha, é organizada, é uma casa cheirosinha, mas não para de aparecer esses insetos, é porque tem desequilíbrio energético. Não é normal, gente, com a casa toda bonitinha, vai começar a aparecer barata, e aos montes, sabe? É uma coisa até chata, sabe? O tempo inteiro aparecendo. E de que forma que nós podemos fazer Bom, a pessoa não é acumulador, Uhum. não está acumulando nem lixo, nem um monte de coisa lá. Uhum. E a casa está organizada, já fez a faxinona. E de que forma que ela pode fazer também uma limpeza energética e que periodicidades também você recomendaria se fazer uma limpeza energética em uma casa? Tá. Eu gosto muito de passar uma receita de limpeza energética pega um balde de água, meio balde de água, coloca uma pedrinha de cânfora, uma tampinha de amônia e 10 gotinhas de anil. Põe um punhadinho de sal grosso também. Mistura tudo e passa com o pano do final da sua casa, finalizando na porta de entrada, tá? E quando você estiver fazendo esse processo, vai mentalizando que tudo que não estiver vibrando no amor está sendo transmutado. Essa é uma limpeza que funciona muito bem, que eu sempre passo de recomendação para os meus clientes, inclusive. E depois você pode fazer um ritual, acender um incenso natural, coisa que você tem em casa mesmo, sabe? Uma erva que você tem em casa, um alecrim, uma arruda, um alecrim, alecrim. Normalmente eu sempre faço com alecrim depois. Pega essas ervas que você tem em casa, gente, faz um chumacinho assim, ó, e acende e vai intencionando que você tá trazendo energias boas, pode fazer uma oração da sua preferência. Não tem, assim, uma regra, sabe? Eu acho que o deixar fluir também é bem importante, né? Vai fazendo o que seu coração tá pedindo. Por exemplo, um ritual que eu fiz em casa recentemente, eu já vou até falar para você, Samuel, você que tá nas reformas da vida, a minha casa tá reformando também. Tá na etapa de pintura. O que eu fiz? Eu escrevi em todas as paredes da minha casa, com lápis, porque o lápis também o grafite é um condutor energético. Escrevi fraquinho, hein, gente? Não é pra carcar, senão o pintor vai ter muito trabalho para tampar aquilo lá, tá? Antes dele passar a demão de tinta, quando ele estiver lixando as paredes, escreva no teu quarto o que você quer para o teu quarto, para o seu relacionamento, o que você quer na sua sala. Eu escrevi muitas palavras de amor, eu escrevi palavras em hebraico, que tem uma alta vibração. Tudo que eu ia sentindo, escrevi símbolos de proteção, fiz desenhos de símbolos de proteção, então tudo que eu fui sentindo, eu fui fazendo. E o pintor, depois ele veio com a demão de tinta e tampou aos nossos olhos, mas a informação tá ali plasmada. Que essa é a intenção de tudo isso. Eu trazer a minha intenção para cada cômodo e deixar aquilo plasmado na minha casa, não é legal? Muito legal. Aí cada cômodo tem a sua vibração, seu
intenta o seu espírito, né, sua alma. Exatamente. E por falar em cada cômodo, tem um cômodo também dessa casa, que toda casa tem, a maioria, mas a maioria mesmo, tem um cômodo chamado banheiro. Quais os cuidados que tem que ter com esse cômodo? Olha, o banheiro é um ambiente que, quando ele está desequilibrado, ele serve como um sugador energético, ele vai sugar as energias boas da casa, mas quando ele está equilibrado, ele ajuda na prosperidade. Então, assim, é muito importante você criar alguns hábitos diários relacionados ao seu banheiro. Terminou de usar o vaso sanitário? Abaixa a tampa. Lixinho, sempre tampado. Tira os lixinhos todos os dias, tanto da cozinha quanto do banheiro. Deixar sempre a porta do banheiro fechada, para essa energia não vazar também. Eu gosto de ter 7 ametistas no banheiro para transmutar as energias. Eu gosto de ter zamioculca no meu banheiro, porque também ajuda a fazer essa filtragem energética. E a zamioculca que eu tenho, gente, é uma pequenininha, porque a zamioculca normalmente ela tem as folhas maiorzinhas, né? Tem uma versão dela que é mini. Então, para não ficar uma super planta no seu banheiro, você tem a versão mini que fica linda, já trabalha como objeto decorativo também, você tem o 2 em 1. Energia e beleza. E também no pensamento xamânico, a zamioculca, que é uma planta africana, ela tem um grande potencial direcionador. Então, você pode plantar alguma intenção, como a Kelly fez na parede, planta uma intenção, coloca no papel também, é feito com lápis. Escreve no papel e planta no vaso da planta da zamioculca, que ela direciona para outros lugares. E coloca um cristal em cima. Então, está muito de encontro assim, às práticas de um Feng Shui xamânico, vamos chamar assim, que Muito traz legal. essas reverberações. A zamioculca é fantástica. A gente tem aí ela direcionadora também aqui em casa. Aí a pessoa está acompanhando a gente e o cara, nossa, está falando de energia da casa, que legal. Será que ela está falando também sobre egrégoras? Então, eu vou fazer a pergunta para ela. O que são egrégoras e como é que nós podemos entrar em contato com as egrégoras para a ativação de uma vibração bem bacana? De diversas formas, né? Você pode entrar em contato com a egrégora através de uma oração, através de uma chave, dependendo da egrégora que você tiver. Então, por exemplo, uma egrégora que eu utilizo muito nos meus trabalhos é a egrégora de Arcanjo Miguel. Então, como que eu faço para me conectar com essa egrégora? Através de oração de São Miguel Arcanjo. Então, é assim que normalmente eu vou me conectando. Com orações, com dizeres, com intencionando, né? Que eu quero trabalhar com determinada força, com determinada energia. É normalmente assim que eu faço. Como que você costuma fazer? Bom, eu tenho também diversas formas de fazer, e todas elas em contato com a espiritualidade em si, de forma intuitiva. De certa forma, a prática meditativa para mim já é de acessar egrégoras. Você viu que ele tem 108 carinhas, e cada um deles tem uma egrégora também que ele traz juntos, porque são carinhas que admira e tem uma massa, vamos chamar assim, de energia que traz uma sintonia. Agora, o mais simples de tudo é você fazer um negócio que é a saturação mental. É o mais simples. Quanto mais você está cultivando o pensamento em sintonia com uma ideia específica que reverbera e ressoa numa egrégora, para mim é o que mais tem tido efeito. Exemplo, se eu curto a egrégora do budismo tibetano, se eu coloco um mantra, se eu começo a ler livros sobre, assisto vídeos sobre, isso é saturação mental. E você está acessando a egrégora com uma atitude assim, aí medita no estilo tibetano. Então, você vai todos os passo a passo está reverberando isso. Mas, de verdade, a nossa convidada é Ti. Então, vamos aproveitar, porque o nosso tempo, inclusive, é mais curto do que o habitual. Eu vou aproveitar que você está falando sobre egrégora. Você não respondeu o que é a egrégora. O que é a egrégora? Egrégora é... Gente, a egrégora, às vezes, o que a pessoa pensa, egrégora, coisas espirituais. Você tem uma egrégora dentro da sua casa com a sua família, tá? Então, a egrégora é isso, é um grupo de energias onde cada uma trabalha com uma função, né, determinada, e você consegue acessá-la de alguma forma. E isso trazer algum tipo de benefício para você, para o que você está fazendo. Sim. Nesse caso, o professor Waldo Vieira falaria que é um holopensene, que é uma junção de pensamentos, sentimentos e energias englobadas no ambiente em si, mas é um termo técnico. Casa, vamos voltar de novo para casa. Quais os piores objetos para se ter
que não se deve ter em uma casa porque dá ruim? Objetos quebrados, já não indico. Quebrou, eu inclusive fiz um vídeo esses dias, só não postei ainda. Vou postar no meu Instagram falando sobre isso. Gente, quebrou um objeto na sua casa, por mais que às vezes seja um objeto de estima, era um vaso que foi da minha avó, que ganhou de não sei quem e tal. Entenda que aqui, quando aquele objeto ele quebra, ele trinca, ele perde a sua integridade. Então, ele cumpriu o papel dele. Então, a partir do momento que ele cumpriu o papel dele, faz parte da gente aprender a desapegar daquilo também, né? E fica até uma reflexão, quando a gente é muito apegada às coisas, a gente também costuma se apegar a problemas. E aí começa uma bola de neve na nossa vida. Então, objetos quebrados, trincados, rachados, lascados, tudo que não der para consertar, se desfaz. Então, por exemplo, quebrou meu liquidificador. Tem como mandar no técnico e consertar? Tem. Então, manda para também não virar um consumo exacerbado, né? Tem como consertar, beleza. Agora não tem, descarta. Coisas muito acumuladas, também acúmulo de coisa, acúmulo de roupa, de sapato, de maquiagem, de acessórios, de, sei lá, de qualquer coisa, também não é legal, gente. Relógio parado também não traz uma vibração legal, ela traz uma vibração de estagnação também. Então, procure ter na sua casa relógios de parede, relógios de pulso, mas sempre com pilha, sempre com bateria, para movimentar as energias. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. Eu, particularmente, não gosto de ter coisas associadas à tristeza. Então, por exemplo, assim, um quadro que traz essa mensagem, sabe? Às vezes a foto é até interessante, mas no fundo ela traz uma mensagem de tristeza, de guerra, coisas nesse sentido. Porque isso vai também trabalhar o nosso inconsciente de maneira negativa. Então, por mais que seja uma obra de arte e respeito, tudo bonitinho, mas eu não teria em casa, sabe? Foto de gente que você compra em antiquário, que você nem sabe quem foi, sabe? Isso não faz o menor sentido para mim, eu não teria em casa. Uhum. Eu vou pegar um gancho disso que você falou de objetos quebrados, e como a gente citou de cristais, e quando o cristal quebra? Vamos lá. Normalmente, quando um cristal quebra, eu devolvo ele para a natureza, tá? Mas tem um cristal específico que quebrou comigo e eu não senti de devolver, então não devolvi. Mas por que ele quebra, gente? Porque ele ancorou uma energia, tá? Então, uma energia que de repente ia para você, ia para casa, ele fez o papel dele e rachou. É até interessante você falar isso, Samuel, porque teve um determinado momento da minha vida que eu tive uma ruptura com uma pessoa e eu tinha uma turmalina negra em casa, em cima do meu aparador. E determinado momento daquele dia eu voltei para casa e aquela turmalina negra, ela estava aberta, assim, ó, parecia que tinha passado uma faca nela. Uma faca. Ela ficou perfeita, ela só abriu, assim, no meio. Eu até tirei foto, falei, gente, não é possível isso. Então, muito grata àquele ser vivo, né? Ele ancorou uma energia que vinha para mim, de uma ruptura que eu estava tendo com uma pessoa. Então, cara, não é incrível o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, trazendo todo esse suporte pra gente? Fantástico. Muito bom. No início do programa eu fiz uma pergunta, né? A casa tem chakras? O que é que são chakras? E nossa casa também tem chakras? Tem, nossa casa tem os chakras também, que são esses centros energéticos, né? Então a gente acessa esses centros energéticos e a gente vai trabalhando da melhor forma possível, harmonizando, ancorando energias, fazendo downloads. Então a gente consegue sim trabalhar esses movimentos. Então, normalmente, os chakras que eu trabalho, eu associo às áreas da vida. Então, prosperidade, trabalho, sucesso, saúde, criatividade. Você está associando o baguá com os chakras. Uhum. Entendi. E você falou também que você fez cursos de radiestesia e radiônica. E quando, por exemplo, a pessoa mora, por exemplo, aqui tem vários prédios agora que foram lançados, que é do lado de cemitério. Uhum. Outro ponto também, veios d'água. Uhum. Também tem a questão
das torres de alta tensão, que tem bastante também aqui em São Paulo, não sei lá onde você reside, mas por aqui em São Paulo é muito, muito presente isso. Cemitérios, essa questão dos veios d'água, porque a região, por exemplo, aqui do Morumbi tem vários pontos, tem nascentes, Sim. que aí foram todos aterrados. E também essas torres de alta tensão. Qual a influência desses acontecimentos, vamos chamar assim, na energia da casa e das pessoas, e de que forma eles também podem influenciar? Essa pergunta é muito boa. Gente, tudo que está em torno de um raio de 1 quilômetro da nossa casa vai interferir de maneira positiva ou negativa, tá? Então, deixa eu só explicar, Samuel, como funciona o meu trabalho, e daí eu já entro nisso. Quando eu vou analisar uma casa, gente, eu começo abrindo a energia da casa e identificando onde tem os pontos de desequilíbrio físico, psíquico, emocional, se tem portal negativado, se tem energia telúrica, se tem energia de raiva, rancor, mágoa, falência, espíritos obsessores e tudo mais. Depois eu analiso o entorno. O entorno também é importante a gente analisar. Então, sim, se sua casa é perto de um hospital, de uma delegacia, de um cemitério, de torre de alta tensão, de subestação de energia, de linha de metrô, aqui em São Paulo é bem comum, né? Isso pode sim trazer desequilíbrio, por isso que é importante a gente analisar o entorno. Quem mora em prédio, energia de vizinho vai interferir, gente, porque é muito juntinho, né? Então, depois de analisar o entorno, a gente começa o processo das curas e alinhamentos. Então, eu abro uma mesa radiônica de cura, né, conecto as egrégoras que ficam no plano astral, e à medida com que a casa vai me pedindo as curas, eu dou os comandos e depois eu entrego esse trabalho para as egrégoras fazerem as limpezas e encaminhamentos necessários. E por último, a gente faz a ativação do Feng Shui, ativando as áreas da vida com as virtudes da Kabbalah e tudo mais. E depois entra as partes complementares, plantas, cristais complementares, harmonização sonora. Os sons também ajudam a trazer uma vibração positiva, ajudam a manter a vibração positiva da casa após esse tratamento. Informações que de repente vem alguma mensagem intuitiva para determinado cliente, tudo isso entra como cura complementar, tá? E eu sempre entrego um dossiê para o cliente, um documento em PDF mostrando tudo passo a passo do trabalho, tudo bonitinho como funcionou. Eu mando também um kit de cristais e selos para esses clientes, para a gente fazer as ativações do Feng Shui. Então, tudo isso, todo esse pacote, sou eu que preparo e já entrego tudo energizado, tudo programado, bonitinho. Ele só coloca no lugar que eu vou orientar. Um kit e o passo a passo. Um kit manual junto, é isso? É isso. Um kit manual. A gente vai voltar daqui a pouquinho a essa questão da... Vamos falar sobre isso já, né? Que você falou sobre a harmonia sonora. Na harmonia sonora, o estilo musical que a pessoa escuta influencia, então, a casa, mesmo se a pessoa não estiver nela? Sim, sim. Uma coisa que eu costumo fazer bastante quando eu saio de casa, eu deixo mantra, eu deixo hertz tocando, porque isso vai interferir não só na casa, mas também na energia dos meus cachorros, das minhas plantas, dos meus cristais. Então, isso é um hábito que eu já tenho, que eu já faço, e eu sinto que ajuda a manter essa egrégora positiva por mais tempo. Uhum. Então, sim, a gente precisa aprender a educar os nossos ouvidos também. O que a gente ouve também nutre as nossas células e a nossa vibração de forma positiva ou negativa. A gente fala sobre os objetos proibidos, negativos, e os bons. Quais os bons elementos, ou quais os objetos bem legais, que foi a pergunta da abertura do programa, né? Quais os objetos bem bacanas para ter uma casa próspera, assim que se sente que vibra nessa frequência? Plantas, cristais de praxe, né? Não preciso nem dizer. Plantas e cristais, gente, sempre tenha na sua casa. Obviamente, dê preferência para plantas naturais, porque uma planta permanente, né, que são as plantas artificiais, elas vão fazer mais um processo decorativo e não um processo energético, tá? Objetos positivos. Tudo que para você traz uma mensagem de beleza e de prosperidade, eu acho que é positivo. O belo, ele também é importante para a gente. Então, você chegar na sua casa
e olhar para sua casa e ver a sua casa bonita, independente de classe social, isso é prosperidade. Se você não vê prosperidade na sua casa, dificilmente você vai ter prosperidade na sua vida. E o que é magia para você? Magia é manipulação de energia, para mim. Manipular energia. Todos nós somos magos, só que as pessoas levam isso para um lado diferente, né? Ó, a inveja que você manda pro seu vizinho é uma magia. Ao mesmo tempo, a oração que você manda para outra pessoa também é uma magia, no meu ver. Faz sentido para você? Sim, faz sentido. O que eu só estou vendo aqui é você falar de magia aqui o programa inteiro. Eu já estou falando magia, muitas magias. Por isso que eu soltei aqui essa pergunta. Bom, como limpar a energia do ambiente? Você já trouxe essa conexão, não? Uma receitinha com cânfora, amônia, anil, sal grosso, são pupurri de conexões para fazer uma limpeza energética, né? E você citou sobre 2 cachorros que você tem, né? Que seus cachorros estão lá na sua casa. Então, vou entrar por esse ângulo também. Qual a influência energética dos pets, dos cachorros e dos gatos no ambiente e também na energia dos moradores da casa? Tá. Eles são muito importantes pra gente, né, pra nossa evolução, porque eles são puro amor. E normalmente, eles escolhem um tutor, né, então eles vão ressoar bastante com a energia daquela pessoa. Então, uma forma da gente identificar que a casa está desequilibrada também é pela saúde dos nossos pets e das nossas plantas. Então, os pets, eles vão começar a adoecer e tudo mais. Então, os pets, eles além de, vamos trabalhar assim, gente, vamos colocar assim, como funcionarem como um termômetro para nossa casa, para a gente entender se tem energia boa, se tem energia ruim, eles também vão trazer uma vibração de amor, porque é isso que eles são, na minha concepção, eles são vibração de amor. Às vezes você vai lá, briga porque fez o xixi fora do lugar, 1 minuto depois ele tá lambendo teu pé. Esqueceu que você deu um esporro nele. Então é por amor. Eles estão aqui ajudando o nosso processo. E claro que eles ajudam também na energia como um todo da casa, do espaço. Uhum. Já que a gente está falando também sobre pet, de ficar doente, eles serem influenciados metafisicamente também pelos moradores, já que na anterior a gente está falando sobre magia, vou pedir uma receita mágica. Oh, meu Deus. De magia. Não sei se aconteceu com algum dos seus clientes. Existe alguma prática que a pessoa pode fazer se ela tem interesse, intento de vender a casa? Ela quer vender a casa, o que ela pode fazer em relação a esses processos mágicos, ou com Feng Shui, ou com esses sistemas energéticos, ou mesmo com Teta Healing, o que for, que pode ajudar na venda da casa? Uma receita mágica para a pessoa que está querendo. Você que está querendo vender a casa, olha, uma receitinha para você agora que ele vai transmitir. Vamos lá. Quando a gente faz a terapia dos ambientes para venda, normalmente tem um resultado bem positivo, mas também você pode usar um gráfico radiônico chamado turbilhão. Então, o turbilhão é que não tem como pôr aí, né? Mas ele tem um formato redondo e assim umas esferas, tipo uma flor, gente. Ele tem um formato bem bonito. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse turbilhão, você vai escrever a lápis no centro desse turbilhão o que você quer. Então, você quer vender a casa. Então, você vai colocar a sua intenção lá, coloca o endereço completo da casa, com o CEP, tudo bonitinho. Se for apartamento, o número da torre, apartamento, tudo bonitinho. O quanto você quer, por quanto você quer vender e uma data limite. Porque esse símbolo, ele vai emitir uma informação energética para que aquilo aconteça. Claro que quando a gente fala de venda de imóveis, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes a pessoa quer vender ou precisa vender, mas no fundo não quer. E aí tem um apego, e esse laço energético com o imóvel não vai deixar ele vender, tá? Ai, porque era uma casa que era do meu avô, que foi pro meu pai, e agora eu tô precisando vender por causa de dinheiro. Você tem um apego com aquele espaço. Vai ser mais difícil de vender. Mas agora não, se realmente tá tudo certo, não tem apego, não tem nada, coloca no turbilhão, vai dar bom. Ou seja, para dar bom também, veja se suas crenças não estão
limitando até para o próximo processo de venda. Isso aparece na mesa radiônica, é isso? Na mesa, nos seus estudos, quando se radiestesia radiônica, na radiônica, não? Se tem apego, se eu perguntar, pode. Ela responde, sim. Sim. E já aconteceu de você pegar e a pessoa ter apego? E como é que foi a solução desse caso? Não solucionou. Tá para venda até hoje. Uau! Até hoje lá a casa para vender por conta desse apego ligado à casa. Eu fiz um trabalho energético muito sério naquela casa, porque a cliente viveu momentos muito desafiadores lá. A cliente ela foi agredida na casa, ela sofreu diversos tipos de abuso psicológico e tudo mais, a família dela, o filho dela também, do ex-marido, né? Então o que acontece? Eu fiz um trabalho para limpar todas essas energias, mas ela não trabalhou ela, para liberar essas emoções, para liberar essas memórias e esses sentimentos com essas situações que ela viveu na casa. Então ela não vendeu até hoje. Não vendeu. E eu trouxe essa consciência para ela. Eu falei, olha, no seu caso muito específico, que a gente tem muita dor, muito medo, insegurança na casa, eu vou trabalhar tudo bonitinho, mas você precisa trabalhar você. Eu sempre falo isso para os meus clientes, Samuel. Terapia dos ambientes anda lado a lado com a terapia pessoal. Eu vou trabalhar a sua casa, mas tem um processo que é seu e eu não posso interferir na sua jornada. Se você tem problema de dinheiro, que tem muitos clientes que me procuram por conta disso. Vou lá, trabalho toda a energia da casa, deixo a casa um brinco. Mas você fez voto de pobreza em outra vida. Como é que eu vou trabalhar o seu processo? É você que tem que trabalhar por você. Então tem uma parte dessa jornada que eu não posso interferir. Entendeu? Uhum. Aqui no estúdio tudo bem, porque aqui no estúdio a gente dá um aval porque precisa ficar tudo fechado, com a cortina, com a acústica, e ficar tudo bem fechado mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta que é relacionada para casa em geral. Uhum. Qual a importância de trazer o sol para dentro da casa? Importantíssimo. A energia do sol é uma energia que traz movimento, que traz vigor, que traz entusiasmo, que traz alegria. Assim como é importante também a energia do vento, né? Para levar emoções, para também trabalhar a questão da própria casa, dela não se tornar uma casa insalubre. Ter ventilação e iluminação natural é muito importante. Por exemplo, se uma casa ela sofre de influência de gás radon, é o tipo de coisa que não tem como curar energeticamente. Assim como qualquer tipo de gás, ele só vai sair do ambiente pelo vento, entendeu? Então, o vento é muito importante também nesse processo. E como é que ele vai identificar que está saindo esse gás radon? Eu tenho uma cliente nos Estados Unidos, foi bem interessante o processo dela, se quiser depois eu até conto. Eu comentei sobre gás radon com ela, né? E ela falou, Kelly, aqui nos Estados Unidos é bem comum na minha região ter, que é um gás que ele vem da terra e ele sobe, né? E esse gás, assim como todos os gases, a maioria dos gases faz mal para a gente, para o nosso organismo. Então lá, quando eles vendem ou compram casas que têm a inspeção com o engenheiro, eles levam um equipamento e mede esse gás. Então na casa dela, ela teve que fazer uma chaminé saindo do subsolo para escoar esse gás. Como que eu sei que tem gás na casa da pessoa? Através da mesa. A mesa me fala. Legal. E o que tinha de interessante nesse caso da sua cliente dos Estados Unidos que você ia contar? É uma cliente muito querida, e eu falo assim para ela, faz um depoimento em vídeo para mim, que senão as pessoas não vão acreditar no que aconteceu na sua vida. Ela me procurou falando o seguinte, Kelly, eu moro nos Estados Unidos faz muito tempo, eu tenho um bom trabalho e tudo mais, mas eu não me sinto valorizada aqui, eu queria ganhar mais, assim, assado e tudo mais, beleza. Então, meu trabalho é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a identificação dos desequilíbrios, do entorno, tudo bonitinho, e a primeira parte das curas. Depois eu mando o kit de cristais e selos e a gente faz a ativação do Feng Shui. Quando eu fiz a primeira parte do trabalho na casa dela, ela me mandou uma mensagem falando assim, Kelly, eu tive uma proposta de trabalho para ganhar 50% a mais do que eu ganho hoje.
Eu falei, é isso mesmo. A gente trabalhou as energias voltadas para isso. O trabalho é muito personalizado, né? E gente, isso foi menos de um mês do trabalho feito. Foi assim, o que aconteceu com ela foi muito rápido. Claro que ela também fez a lição de casa dela, o processo dela e tudo mais. E foi bem legal isso que aconteceu com ela. Ela tá bem feliz. Quando ela veio pro Brasil, a gente se encontrou também, se conheceu pessoalmente, foi bem legal. Olha, na próxima, quando ela vier, tem que gravar o depoimento, se ela não mandar então, hein? Já vai, vamos tomar um cafezinho e gravar um depoimentinho? Vamos gravar esse depoimento aí, porque senão eu passo de mentirosa. Muito bom. E você mandou depois o kit para os Estados Unidos para ela? Eu mando para outros países. Eu tenho cliente no mundo inteiro. Que legal. Que países você já atendeu fora dos Estados Unidos? Assim? Angola, Irlanda, Portugal, Espanha. Que mais? Nos Estados Unidos, vários lugares dos Estados Unidos, né? A gente teve mais países, mas não tô lembrando aqui. Bacana. Olha aí, tá vendo? E você que mora fora do país, que acompanha também com consciência, fique tranquilo, seus cristais vão chegar. Vão chegar até você. Não é igual a gente às vezes faz sorteio aqui, né, minha? A gente limita o sorteio só para quem? Território Nacional. Território Nacional. Mas não, mas o kit com o manual da Kelly vai até para Angola, para outros países. Irlanda, vai para Irlanda, que beleza. Vai. Muito bom. Eu vou entrar no outro cômodo, que também é importante, que você deve ter escrito boas palavras lá no seu quarto. Mas antes, uma outra pergunta. De que forma os relacionamentos sexuais podem influenciar a energia da casa? Nossa, pergunta interessante. A maneira com que você lida com o sexo vai influenciar. Então, se você é uma pessoa que tem uma visão um pouco mais conservadora, que tem um parceiro só e tudo mais, é um tipo de energia. Se você é uma pessoa um pouco mais livre, que tem vários parceiros, que gosta de uma baguncinha com várias pessoas, isso vai trazer uma energia completamente diferente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas quando você faz sexo com outra pessoa, você fica com a energia dessa outra pessoa vibrando dentro do seu campo por um tempo. E isso acontece com o ambiente também. Por isso que em locais como motéis, essas coisas, tem muita entidade que se favorece com a energia sexual, porque é uma energia muito forte. É uma energia de materialização muito forte, uma das mais fortes que tem. Então, imagine só essa bagunça energética rolando. Por isso que a sua casa precisa realmente, gente, ser um templo para você. Não leve qualquer pessoa para sua casa, e principalmente para o seu quarto, que é o cômodo mais íntimo da sua casa, sabe? Às vezes as famílias mais antigas tinham aquele hábito de receber visita e mostrando cômodo por cômodo, né? Isso é um hábito mais dos antigos lá do interior. Na minha cidade tinha bastante. Mas o meu conselho para você é: preserve pelo menos o seu quarto e o quarto de seus filhos. É um local tão íntimo de vocês, porque o quarto do casal vai falar muito sobre o relacionamento do casal. Então é até uma ótima reflexão para você de casa. Como é que tá o seu quarto do casal? O que o seu quarto tá falando do seu relacionamento? Seu quarto tá limpo, tá organizado, tá cheirosinho, bem cuidado, roupa de cama bonitinha, ou não? É uma bagunça, é uma zona, roupa de cama, você nem gosta de arrumar cama, roupa de cama rasgada. Isso tá falando sobre o seu relacionamento também. Então é uma ótima reflexão para a gente ir fazendo diariamente. Assim como um quarto de um filho, um quarto de uma criança, que costuma ser o mundo dele, dentro da casa. O que está falando da criança? Que a criança está meio perturbada, tem muito elemento, bagunça, essas coisas, ou não? Tá tudo ok, organizadinho, bonitinho. Isso vai falar muito sobre o que está aqui dentro, né? Tem mais alguns cuidados que a pessoa pode ter relacionado ao quarto dela? Cuidados energéticos, vamos chamar assim, que ela pode fazer ou ter para manter esse quarto harmonioso? Eu gosto muito de defumar quarto, mas não tenho uma receita assim para você, faça de tanto em tanto tempo. Eu faço quando eu sinto, tá? E a defumação que eu faço com incenso natural é diferente, gente, daquele incenso de cheirinho, né? Porque o incenso natural, ele fica um cheirinho de fumaça, porque você queima a erva, né? Então, são propósitos diferentes.
Gosto muito de ter no quarto do casal, falando de incenso, eu gosto de ter os óleos essenciais. Tem óleos essenciais que trabalham muito o libido, por exemplo. Então, para o quarto do casal é ótimo. O Ylang Ylang, por exemplo, ele trabalha muito essa parte. Então, para um momento que você quer fazer algo especial com o parceiro, o Ylang Ylang é uma ótima opção. Flores naturais eu gosto de ter no quarto. Então, nas minhas mesas de cabeceira, eu sempre tenho flores de corte, sabe? Lírio, essas coisas eu gosto. Para mim, isso eu olho e me traz prosperidade, me traz paz de espírito. Então, eu gosto de ter elementos naturais dentro do quarto e na casa como um todo. Legal. Você como uma consultora, vou chamar assim. Tem seus clientes, é como uma consultora. E tem pessoas também que estão aqui, que atuam, que são terapeutas, que vão buscar também, inclusive, se aperfeiçoar, fazendo até um curso, o seu ritual é isso? Isso. Um curso de aperfeiçoamento, de contato com essas energias todas. O que fazer quando, por exemplo, teve lá aquela pessoa que não mudou mentalmente, ela física por aqui. Mas o que fazer quando vem uma coisa mais invisível, sem uma explicação racional, palpável aos olhos? O que fazer diante de um ataque espiritual? Depende do tipo de ataque. Por exemplo, você vai querer consertar a casa de alguém e tem aí alguns serzinhos que não quer que eu conserte aquela casa, não. Já aconteceu? Já, e eles me atacaram depois. Eles me atacam. E isso porque minha casa tem bastante proteção, mas quando ele tem uma hierarquia um pouquinho maior, às vezes fura. Não tem jeito, né? Então, teve uma vez que eu recebi um ataque de um ser que ele estava meio podre, já em decomposição, sabe? Passando minhoquinha, essas coisas. E ele me pegou por aqui, assim, e ele me encostou na parede, colocou o dedo na minha cara e falou assim: você tá incomodando muita gente. Seu trabalho tá incomodando muita gente. Aí, naquele momento, eu dei comando para os anjos virem, e aí veio uma luz muito forte e essa energia foi embora. Mas, gente, é natural. Quando você trabalha para as egrégoras de luz, trabalha para a luz, é normal que influências densas tentam te impedir de alguma forma, né? E tem muita influência espiritual na casa das pessoas hoje em dia, até pelo jeito de vida que elas levam, né? Que elas vão, de repente, pegando em lugares e trazendo isso para casa. Então, é importante você fazer uma reflexão da sua vida, onde você está frequentando, com quem você está frequentando. Essa mudança de hábitos faz parte do processo para você ter uma casa equilibrada energeticamente, né? Muito bem. E os cristais? Vamos falar um pouquinho mais de cristais. Quais os cristais no banheiro? Quais os cristais no quarto? Bom, pelo que a gente viu aqui, os cristais casam quase com todos os cômodos, mas quais os cômodos e quais os cristais que você mais recomenda especificamente? Para o banheiro, ametista, para transmutar as energias. Para o quarto do casal, eu gosto muito da jaspe vermelha, que vai trabalhar também os estímulos sexuais. Quartzo rosa, energia do amor. Quartzo verde, energia da saúde. Na sala, turmalina negra, proteção espiritual, proteção da casa. Gosto também do citrino na sala. Citrino vai trabalhar a energia da prosperidade em todas as esferas, né? Prosperidade não é só dinheiro, gente. Se você tem um casamento estável, você tem um casamento próspero. Se você tem uma saúde estável, você tem uma saúde próspera e assim por diante. Um home office, pirita, né? Para movimentar a energia do dinheiro, dos negócios. Do citrino também. Labradorita. Gosto muito da labradorita no home office. Porque a labradorita, uma das principais características dela como que eu vou trazer assim de uma forma bem fácil? Ela vai fazer como se fosse a capa da invisibilidade do Harry Potter. Então é como se ela te ocultasse para energia mal. Como se você ficasse invisível para as energias densas. Então, como se você vestisse a capa de invisibilidade do Harry Potter. Então, é bem legal, né? Cozinha. Citrino também trabalha fartura, amazonita trabalha muito energia familiar
E a cozinha brasileira é o coração da casa, então ali fica muita família, né, que se reúne na mesa, cozinhar aquela macarronada de domingo. Gosto bastante. Curcielo é de italiano, é isso? Curcialeiro é português. Curcialeiro é português, de Portugal. É. Olha aí que beleza, de Portugal. E plantas? Plantas, elas, já vimos também que elas são bastante importantes, traz vivas, você falou como flores vivas e plantas e tudo mais. Mas quais seriam as plantas imprescindíveis e interessantes para se ter em casa? Você sabe que eu também sou muito fã da Zumioculca, é uma das que todos os cursos de terapia xamânica, ela é a mais famosa do curso, uma das mais, por conta de ser essas relações de plantas da casa. Mas outras fora a Zumioculca que você recomendaria como sendo imprescindíveis em uma casa? Ela é muito incrível, né, a Zamioculca, eu gosto muito dela. Lírio da Paz, trabalha energia de fartura, energia da paz. Para aquele momento que você está meio tristinho, meio para baixo, o girassol ajuda a trazer essa energia do entusiasmo, do próprio sol, né? Está muito conectada com a energia do sol, o girassol. Tem uma planta chamada dólar, uma planta que você pode ter no seu home office. Tá florescendo. Babado, né? Babado. Então, essa plantinha dólar, ela é ótima. A espada de São Jorge, maravilhosa, tem uma energia muito forte, mas eu recomendo colocar da porta para fora, né? Porque ela tem uma frequência energética bem forte. E também o próprio formato dela, que tem esse pontiagudo, né? Pro nosso inconsciente, ela traz uma mensagem de escassez, de perigo, né? Então, não recomendo dentro de casa em ambientes de longa permanência. Eu postei um vídeo sobre isso no Instagram, Samuel. O povo me linchou no vídeo. Não, porque sei o que a planta não sei o que lá é uma ótima planta, mas em momento nenhum eu disse que a planta não é boa. Eu só estou trazendo uma outra visão do nosso inconsciente, como esses elementos trabalham o nosso inconsciente. Então, ótimo você ter uma espada de São Jorge na sua casa. Eu, por exemplo, eu tenho no meu portão, lá fora. Ela blinda toda a entrada do meu portão. É ótimo, lógico que eu vou ter. Em nenhum momento falei que ela é ruim. É que as pessoas também, às vezes, faltam uma interpretação de texto, né? Olha que beleza. O Mihael vai gostar disso, ele vai fazer até um corte falando disso para ver se vai dar polêmica, não é isso, Mihael? Sim, provavelmente vai dar, né? Eu vou colocar a espada de São Jorge fora de casa, alguma coisa assim, já logo na nossa thumb pra mover ali as pessoas. Ai, tá vendo? Fica andando com o Fael, fica fazendo esses cortes Você assim. tá vendo? Tô aprendendo. Fael, esses cortes espetaculares e chamativos, é isso? Aliás, eu separei aqui turbilhão, né? A imagem. Isso. Mostramos? Pode mostrar. Ó, gente, era essa Esse imagem formato, aqui. isso, parece uma flor. Isso mesmo. Explica de novo para saber o contexto. Então, o turbilhão, o Samuel trouxe aqui uma receitinha para venda de imóveis. Então, você vai escrever dentro do turbilhão a lápis o seu intuito com esse turbilhão. Então, é vender a casa? Então, você vai colocar seu endereço completo, com rua, CEP, número, apartamento, torre, se tiver. O valor que você gostaria de vender e uma data. Coloca ali toda a sua intenção, tudo bonitinho. Se você quiser colocar uma pirita em cima, um citrino também, para movimentar as energias, tudo super positivo. Se você já tem uma afinidade com o seu pêndulo, você vai dizer ajusta, equilibra e harmoniza. E colocando uma intenção. Gente, tudo que você vai fazer, você sempre vai pôr uma intenção. Não vai fazer nada em vão, hein? Pelo amor de Deus. Muito bem, você já teve aí, já tem até a imagem para vocês não se confundirem qual que é o turbilhão aí, né, que foi indicado. Voltando para os cristais ainda. Qual é a importância de se limpar e como limpar os cristais? É muito importante limpar o cristal. Imagina o seguinte, os cristais, gente, são pendrives energéticos, então eles estão aí no mundo desde que o mundo é mundo, né? Imagina quanto tempo ele não demorou para nascer até se formar aquela drusa de ametista que a gente vê, né? Então, quantos zilhões de anos ele demorou para aparecer? Então, como ele é um pendrive energético, nesse tempo todo ele foi carregando memórias. Então, imagina também o processo de extração dele. Normalmente, garimpo não é um lugar muito legal, né? Que sempre tem acidente do trabalho, é trabalho escravo, ou seja, tem uma energia mais densa, né?
Aí foi lá, o garimpeiro extraiu a sua ametista, aí foi pro distribuidor, o distribuidor foi pro caminhão, que foi para loja, para depois chegar na sua mão. Então, se a gente voltar em todo esse processo, a gente vê que o cristal passou por muitos lugares, por mãos diferentes. Então, como ele é um pendrive, ele foi trazendo energia de todo esse processo dele até chegar na sua mão. Então, quando você faz essa limpeza, você reseta essas memórias e energiza, trazendo a sua potencialidade. Por isso que é importante, porque às vezes pessoas que não estavam com energia tão boa pegaram nele, deixaram uma emoção, uma memória. Por isso que é muito importante a gente fazer esse processo. E eu limpo desde a água com sal grosso até a água de cachoeira, limpo também com o pêndulo, limpo com a própria selenita, né, quando são joias, como por exemplo a do meu brinco, né, não tem como a gente passar no sal grosso, na água no sal grosso, então eu tiro o meu brinco e coloco em cima da selenita, deixo ali um tempo a selenita trabalhando a energia desse brinco. Legal. E esse brinco é da sua coleção? É Fala da da minha coleção. coleção. Como é que funciona a coleção? Quando que nasceu a sua coleção? Eu tenho uma marca de semijoias de cristais, né, cristais naturais, e é uma marca que nasceu o ano passado, porém, gente, ela tá num momento de stand-by, porque eu lanço coleções, e essas coleções dão super certo, daí depois eu demoro um tempo, lanço de novo, então é por temporadas, digamos assim. Essa daqui é até a temporada passada, eu estou me estruturando para fazer a nova coleção, e você pode acompanhar essas coleções pelo meu Instagram, Kelly Curcialeiro. Então, tudo eu posto no meu Instagram. Maravilha. Tá aparecendo aqui no GC, tá aparecendo também aí o portal. Seu portal? Telefone Telefone. e o Instagram. O Instagram, isso. É Aquela que tinha falado do portal Seu Ritual, que eu anotei aqui, que também era, que é o de em parceria com o nosso amigo Fael Molina, né? Foi isso que a gente tinha. A gente já está chegando já aqui ao final. Já passamos até um pouquinho do tempo que eu estou vendo ali, já passamos um pouco do tempo. Quero super agradecer vocês que nos acompanharam. Dúvidas, outras tantas, coloca aqui nos comentários. Visite também, o Mihael deve ter colocado, tá aí na descrição, ele colocou, estou vendo, olha aí embaixo. Ele colocou o link para você entrar na lista silenciosa do Clube Consciência. Você clica lá e aí você vai receber os avisos que ele está postando tanto dos programas gravados quanto dos programas ao vivo e também dos cortes que quem tem produzido aí, que o Mihael tem produzido para a TV Consciência Próxima. Então clica aí que você vai encontrar tudo isso na descrição. Além da descrição também tem aqui os dados da nossa convidada, Kelly Curcialeiro, português, não é de italiano, tá vendo? De Portugal, sobrenome de Portugal, que esteve aqui com a gente falando sobre terapia dos ambientes. Quero agradecer você ter vindo, participado com a gente dessa gravação aqui, Kelly, e pedir para você deixar uma mensagem final antes de subir a nossa vinheta de encerramento. Eu queria agradecer, Samuel, pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Queria deixar um recado para você que está em casa. Se você sente que meu trabalho fez sentido para você, entre em contato pelo WhatsApp do escritório ou pelo meu Instagram, tá? Eu tenho uma fila de espera para desenvolver o trabalho comigo. Você vai preencher um formulário e em breve a gente vai fazer uma reunião online. Você vai me conhecer, tá? E eu quero te ajudar da melhor forma possível. Estou aqui para te acolher. Tá? Não tenha vergonha. Todo mundo tem desequilíbrio em casa. Meu papel aqui é te ajudar sem julgamentos. E Kelly Curcialeiro.